Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Abram as vossas Bíblias no Novo Testamento. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, no versículo 32. Nesta noite nós vamos falar sobre ovelhas. Aonde estão as ovelhas do Senhor? Diga glória a Deus. Aleluia. Para ovelha, você fala de ovelha. São Lucas 12, 32. Eu vou ler aqui numa outra versão, mas leia na versão da sua Bíblia. Se eu tivesse que dar um tema para a mensagem de hoje, eu diria a nobreza do povo cristão comparado a ovelhas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Repetindo, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vou ler novamente. São palavras de Jesus. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Vamos ler de novo? Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Glória a Deus. Podem assentar. Nós vamos falar nesta noite sobre ovelhas. O texto que nós lemos é um texto muito profundo e muito importante para a nossa reflexão. Jesus, falando para os seus discípulos, ele disse: não temas, pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Quando nós falamos de reino, nós falamos que tem um rei. E se tem um rei que governa o reino, também tem súditos que fazem parte deste reino, mas também tem príncipes. Samuel, só o meu retorno mais baixo um pouquinho. Faz parte também desse reino os príncipes, as princesas, que são os filhos, os herdeiros do rei e da rainha. Então o reino tem esta composição, né? Nós fazemos parte de um reino, o reino de Deus. E para fazer parte do reino de Deus, tem que ser ovelha. Porque no reino de Deus só tem ovelhas. E depois, no final desta mensagem, se o tempo me permitir, nós vamos falar somente muito rápido sobre algumas características das ovelhas. Mas vamos ler o segundo texto, Isaías 40, 11. Isaías 40, 11. O Senhor dizendo para Israel, o Senhor falando para Israel, ele disse: como bom pastor, ele cuida do seu rebanho, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo, guia com todo cuidado as ovelhas
que amamentam suas crias. O bom pastor não é o pastor da igreja e nem a pastora da igreja. O bom pastor é Jesus. O bom pastor é Jesus. Glória a Deus. Não deu para todo mundo aplaudir Jesus porque estão usando a Bíblia, mas diga glória a Jesus. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E diga-se de passagem, amados, jamais nenhum pastor da terra pode receber esse título. Nenhum pastor da terra. Porque o único que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. Todo pastor, para ser pastor, ele tem que se sacrificar pelas ovelhas. Ele tem que cuidar das ovelhas. Ele tem que dar pasto para as ovelhas. Porque a ovelha se alimenta de pasto. E a ovelha espiritual se alimenta de pasto também. Mas é a palavra de Deus. Uma orientação, uma direção. Eu quero dizer para os irmãos algo que está dentro de mim e dentro de qualquer pastor que tem chamado para ser pastor. O que mais nos preocupa é a responsabilidade de dar para as ovelhas um bom alimento. Saber que o que estamos pregando, o que estamos ministrando, o que estamos fazendo está sob a direção de Deus. Eu me lembro de um pastor, também professor de teologia, que não vive mais, está com o Senhor. Ele disse: ninguém deve ouvir um pastor, uma pastora, que não ouviu Deus. Então, realmente, o trabalho do Senhor não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser feito com temor a Deus. Tem que ser feito com amor pelas almas. Porque é uma responsabilidade diante de Deus, tanto do pastor com as ovelhas, como das ovelhas com o pastor. A responsabilidade é recíproca. É um caminho de duas vias. Se o pastor ama as ovelhas amam o pastor. Se o pastor cuida das ovelhas, as ovelhas cuidam do pastor. E assim Deus falando para Israel. O outro texto de Isaías 53, versículo 6. Diz a palavra: em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas. Todos nós é para quem ouve. Todos nós aqui esta noite. Éramos ovelhas perdidas. Andávamos errantes. Cada ser humano seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu creio que todos concordam que essa é uma verdade pessoal de cada um. Estávamos errantes, perdidos. Seguimos o nosso próprio caminho, nossos próprios pensamentos, nossas próprias decisões. Mas o Senhor fez cair nossos pecados sobre Jesus. E Ele carregou todos os nossos pecados e salvou a nossa alma e nos purificou de todo pecado. Diga glória a Deus. Jeremias 3,19. Eis que eu, diz o Senhor, eu mesmo, tenho proclamado com que tamanho júbilo eu te trataria, com alegria que se trata
filhos amados. Sinta-se abraçado por Deus nessa mensagem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E diz mais: presentearia com uma terra aprazível e mais bela herança entre todas as nações da terra. Gostaria tanto que me chamasse Abba, Pai, ou seja, Pai querido, e que jamais desistisse de seguir-me. É uma versão diferente que eu estou lendo, mas se você está lendo na sua Bíblia, exatamente sinônimos. O que é que Deus falou para Israel é o que Ele fala para nós hoje. Eu gostaria de dar para vocês o melhor, uma terra aprazível, muitos frutos, uma produção gloriosa, sucesso, prosperidade, mas também eu gostaria que vocês nunca desistissem de mim. Deus não quer que você desista dele, porque Deus nunca vai desistir de você. Nunca vai desistir. A Bíblia diz: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Diga glória a Deus. Ezequiel capítulo 34, verso 31. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas de minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Vamos repetir esse versículo. Vocês, minhas ovelhas, onde estão as ovelhas do Senhor? Amém? Glória a Deus. Então Deus está falando conosco. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas de minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode glorificar a Deus, ovelhas. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. Efésios 1:5. Repetindo: em seu amor, com seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. Jesus é o único que nos dá a adoção de filho de Deus. Portanto, São João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, disse Jesus, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ainda lendo Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. Desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Repetindo: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, todos os reinos da terra sofrem abalo e até se destrói. O reino de Deus é eterno. Você faz parte desse reino, pode dar glória a Deus por isso?
Então você tem uma eternidade dentro de você. E essa eternidade vai para Cristo, não é? Glória a Deus. Voltando lá. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. É uma forma de retribuir a Deus o que Ele tem nos feito. É uma maneira de agradecer a Deus com reverência, com respeito, com temor, fazer o melhor, dar o melhor, viver a melhor vida possível com Cristo. É isso que Deus quer. E continuando, Apocalipse 1:6. E nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a Deus seu Pai. A Ele, portanto, seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu o quê? Reinos e sacerdotes. Para glória e domínio do Senhor por todos os séculos. Eu quero terminar aqui o último versículo, que está em Salmo 79, que é o versículo 13, né? Salmo 79, versículo 13, diz assim: então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Glória a Deus. Então, é uma declaração do povo de Deus. Então nós todos aqui, amém? Amém? Amém. Todos nós aqui, amém? Amém? O teu povo, nós somos povo de quem? De Deus, né? Povo de Deus. E somos as ovelhas das tuas pastagens. Nós somos ovelhas das pastagens do Senhor. E como o pastor leva as ovelhas para pastagens, Deus também nos leva para pastar o melhor alimento da sua presença. Glória a Deus. Para sempre te louvaremos, para sempre. Por que para sempre? Enquanto vivermos aqui, nós louvamos a Deus, e é uma maneira de nós expressarmos a nossa gratidão a Ele, louvar a Ele, engrandecer o nome dEle, dar para Ele toda glória, todo louvor, porque a Ele pertence toda a glória, todo o louvor, todo o domínio por toda a eternidade. Mas também, disse o salmista, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. As gerações passam, nossos pais não vivem mais, muitos de nós não temos mais pais vivos, mas nós vivemos para louvar a Deus. Certamente não todos eles serviram a Deus, mas os que serviram passaram esta herança para nós. O temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Louvem a Deus no seu santuário, louve a Deus no firmamento, são obras das suas mãos. Todo ser que respira, louve a Deus. Glória a Deus, porque só Ele merece toda a glória. E como ovelhas que somos alimentados por Deus, é Deus quem nos dá o verdadeiro alimento que faz-nos crescer, ficar fortes espiritualmente, e esta bênção ela
perpassa por toda a nossa vida e nós somos abençoados e abençoamos as pessoas. Diga glória a Deus. Mas algumas características das ovelhas. Algumas características das ovelhas. Eu vou ser rápido aqui por causa do tempo. A ovelha é um animal indefeso, o único animal que não possui mecanismo de defesa e ataque. Segundo, as ovelhas produzem lã desde que nasce. Filhotinho ainda produz lã. Quanto mais tosquiadas, mais produzem. Eu estava imaginando sobre esse item, vale a pena falar algo, que toda pessoa que é liberal no reino de Deus, você nunca vê ela retroceder. Quanto mais ela dá, mais ela recebe. Mais ela prospera. Toda ovelha que oferece a sua lã, porque é o produto mais principal da ovelha, é lã, porque a gordura da ovelha tem que matar a ovelha para tirar a gordura. Então a lã é a matéria-prima dos casacos de lã, né? As roupas, toalhas, né? Roupas de cama, tudo de lã que você vê é produzido pelas ovelhas. E a ovelha, quanto mais a ovelha produz, ou quanto mais tosquia a ovelha, mais ela produz. Então a ovelha liberal é uma ovelha que está sempre produzindo, sempre mais. Desde que nasce até morrer, ela produz. E quando ela não produzir mais aqui, por não estar mais aqui, ainda continuará produzindo, porque a sua bênção continuará aqui na terra, e ela irá para o céu para esperar o galardão de tudo que ela produziu aqui, à espera do arrebatamento da igreja. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. O item 4, né? Não, item 3. A ovelha é um animal ingênuo, não sabe distinguir o bom pasto da erva daninha. Por isso o pastor tem que ir na frente, indicando o bom pasto. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Então o pastor das ovelhas, ele indica o pasto que as ovelhas devem comer, porque se soltar as ovelhas, elas vão para pastos que não alimentam, ao contrário, que não nutrem, e elas podem até comer uma erva daninha e morrer, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e recusa ouvir estranhos. Não sei se você já viu que as ovelhas lá no pasto, um pastor pode falar e elas escutam, elas seguem. Mas se alguém falar a mesma linguagem, não importa, elas não vão seguir aquele que não é pastor. Ele pode falar a mesma linguagem, não vão seguir. As ovelhas só dormem no mesmo lugar, de maneira nenhuma elas tomam o lugar de outras ovelhas. Isso é tão interessante que até na igreja, cada membro da igreja mais veterano tem o seu lugar certo de sentar. E quando o outro chega, a ovelha já está sentada ali. As ovelhas também fazem assim. Elas não tomam o lugar de outra pessoa. Elas têm o lugar certinho para sentar, para deitar, para dormir. Lugar certinho delas, né? Interessante. Glória a Deus.
No dia que vai, agora isso aqui é muito triste, viu? No dia que a ovelha vai morrer, ela fica quieta. Ela não come, não dorme, ela também não foge, não dá coices, fica aguardando o momento de morrer. Que coisa interessante, eu pesquisei isso, irmãos, porque eu achei tão interessante, né? Tão interessante as características das ovelhas, e nós, os filhos de Deus, sermos comparados a ovelhas. Então a ovelha, no dia que vai morrer, agora como é que ela sabe? A ovelha tem um sentimento diferente de todos os animais. Ela sabe que vai morrer, mas ninguém falou nada com ela. Aí eu estava conversando com a pastora, e ela disse, de repente o pastor diz, vou botar você aqui num cantinho, que nesse cantinho aqui é o lugar das ovelhas que vão morrer. Eu não sei, mas eu acho que não. Ela está lá no rebanho, mas ela sabe. Que coisa interessante, meu Deus. A ovelha é um animal muito medroso. Basta que ela não sinta o cheiro do seu pastor. Diz que pastor tem que estar cheirando a ovelha, não é? E ovelha tem que estar cheirando a pastor, viu? Porque ovelha e pastor tem o mesmo cheiro, né, pastor? Cheiro de pasto, né? Então ovelha, pastor tem que estar cheirando a ovelha, ter o cheiro das ovelhas, mas também a ovelha tem que ter o cheiro do pastor, né? Basta que ela não se sinta o cheiro do seu pastor para ficar trêmula e sair vagando, se tornando presa fácil para os predadores. A ovelha é muito sensível à perturbação de insetos em sua cabeça. Por que só na cabeça? Porque o resto do corpo está coberto de lã. Os insetos atacam a cabeça das ovelhas, porque o restante do corpo tem lã. E uma parte da cabeça tem, mas não cobre. A parte principal da testa, do focinho, não cobre. Então os insetos atacam, o que é que o pastor faz? Ele passa óleo para repelir os insetos. E a ovelha fica calminha. Glória a Deus. A ovelha come o dia inteiro e de noite está com o estômago muito cheio. O maior órgão que a ovelha possui é o estômago. Mas ela come o dia todo. Você pode olhar em qualquer rebanho, você vai ver a ovelha sempre ali comendo. Aí à noite ela vai dormir. Durante a noite, ela gosta de brincar. Sabe que, eu digo isso, um bom humor, um pouco de humor faz bem para tudo, não é? Um pouco de humor, irmãos. Um pouco de humor faz bem para tudo. Temperado, né? Equilibrado. Durante a noite, elas gostam de brincar, dando cabeçadas nas outras. Geralmente elas caem no chão, de patas para cima, não conseguindo se levantar, e pode morrer asfixiada, precisando da ajuda do pastor para se levantar. Eu pensei nisso aqui, irmãos. Eu pensei nisso. Quase toda noite, depois que talvez você já está dormindo, eu venho para esse lugar, e a pastora fica em casa, orando. Eu venho para esta casa, quase que toda noite, eu venho orar pelas ovelhas. Isso é quase sagrado, mas eu quero tornar esse hábito sagrado. Antes de dormir, se eu não vier aqui, eu vou orar lá na edícula, lá em casa.
Se alguma noite passa assim, eu sinto falta de alguma coisa muito importante, que é orar pelas ovelhas. Porque quem sabe tem lá uma ovelha caída, quem sabe tem lá uma ovelha doente, quem sabe tem lá uma ovelha com problema em casa. Eu faço isso para a glória de Deus, e vocês não me devem nada, é o meu papel, é a minha missão. Nenhuma ovelha deve nada para o seu pastor que cuida dela. Reconhecimento, gratidão, respeito, honra, isso é coisa de cada pessoa. Eu honro meus líderes, eu honro meu superintendente, eu honro meu presidente estadual, eu honro meu presidente nacional, eu honro minha pastora. É minha esposa, mas é minha pastora. E se você faz um sacrifício por uma pessoa, um sacrifício pelo seu pastor, pela sua pastora, você vai ter uma recompensa de Deus de tudo isso. A ovelha cai porque ela está muito cheia, e se ela cair de patas para cima não consegue mais se levantar. Aí o pastor tem que ir lá mesmo de noite, que senão ela vai morrer asfixiada. Então isso tudo não é literal, irmãos, físico. Você deita, levanta, mas é espiritual. Eu sei da luta que todos nós enfrentamos. Eu sei da luta que você enfrenta. Eu sei das dificuldades que todos nós enfrentamos para nos mantermos em pé na presença de Deus. Mas aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para terminar. E nós estamos de pé, glória a Deus. Nós estamos de pé, porque Deus é poderoso para nos sustentar. O nosso pastor é Jesus. Para ajudar a corrigir as ovelhas, o pastor se utiliza de 2 instrumentos. Salmo 23, que você conhece. Aliás, talvez no final desse mês ou início do ano, nós vamos ter uma campanha do Salmo 23. Cada pastor vai pregar um versículo do Salmo 23, e você não vai perder nenhuma bênção do Salmo 23. Então o pastor usa a vara e o cajado. Com a vara o pastor laça a ovelha pelo pescoço, pois a ovelha está constantemente se enroscando em espinheiros. O cajado serve para... As ovelhas estão constantemente se enroscando em espinheiros, né? Isso aqui é um estudo sobre as ovelhas, tá? Sobre as ovelhas. Pega aí o que der para você, tá? Sempre se enroscando em espinheiro, né? Agora o cajado serve para evitar que a ovelha vá a lugares que não é permitido, ficando desgarrada ou se metendo em briguinhas com outras ovelhas. Eu fiquei pensando, mas as ovelhas brigam, sabe, uma briguinha de amizade, né? Não é uma briguinha, porque a ovelha, como você viu, ela não tem nenhum mecanismo de defesa nem de ataque, sabe? Deixa eu contar uma história aqui que somente eu e o Gabriel e o pastor Luciedes sabem, né? Nós fomos orar no monte ontem à tarde, ontem à noite, né, Gabriel? Ontem. Nós fomos orar no monte lá no Novo Horizonte, né? Eu vou levar vocês para lá, viu? Vamos orar lá. Nós vamos desenvolver muito trabalho de oração aqui. Vigília, monte, retiro, vamos buscar Deus. E lá tinha 2 irmãs. 2 irmãs, nós chegamos, tinha 2 irmãos, eles saíram, nós saímos, a pastora Dalzira estava com a gente, e tinha 2 irmãs lá conversando. Mas eu achei que eles estavam brigando, as 2. Eu achei que elas estavam brigando, porque elas estavam conversando, uma conversa bem acalorada, e de repente sorriram.
Aí eu fiquei, meu Deus, hoje à tarde, quando eu estava fazendo essa pesquisa aqui, eu falei, meu Deus, eu acho que é essa a briguinha das ovelhas, né? Eu acho que essa é a briguinha das ovelhas. Às vezes fica uma meia bicuda, ou um com a outra, com o outro, mas também logo passa, porque ovelha não gosta de briga, ovelha gosta de paz, né? Diga glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Agora, quando a ovelha vai se alimentar, isso aqui é importante, viu, irmãos? Ela só come de sua manjedoura, de sua cocheira, né? Como a gente costuma falar. Se a manjedoura da outra estiver cheia e a sua vazia, ela morre de fome, mas não mexe no alimento da outra. O princípio de obediência é respeitado. A ovelha espera até que o pastor coloque alimento em sua manjedoura. Interessante isso. Duas manjedouras, a ovelha vai comer aqui, esse pastor aqui está cuidando dessa ovelha, aí o outro pastor está cuidando da outra ovelha. Quer dizer, se o outro pastor encher a manjedoura da outra ovelha e esse pastor não colocar nada, ela morre de fome, mas não come da manjedoura da outra ovelha. O lugar certo e o pastor certo. E nós temos também o lugar certo, o pastor certo, que é Jesus Cristo. E nós nos alimentamos dele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A sua alimentação é principalmente a erva que se encontra nos pastos. E tem características de não estragar o pasto que come e utiliza. A ovelha nunca desperdiça nada. Ela aproveita tudo. Ela não desperdiça nada do pasto que ela come. Agora tem outras, você pesquisa lá, eu acho que a igreja toda foi despertada para fazer isso agora, né? Pesquisa lá sobre a ovelha, que tem tantas outras características das ovelhas, né? E assim nós somos comparados o quê? Nós somos ovelhas do seu pasto e rebanho do seu pastoreio. Então o nosso pastor é Jesus, mas nós somos ovelhas de Jesus. Diga glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Aleluia, graças a Deus. Feche os seus olhos e agradeça a Deus pela palavra dele nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, porque nós somos ovelhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, nos redimiu, nos libertou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos remiu do cativeiro de Satanás. O Senhor destruiu toda a maldição da nossa vida. O Senhor nos comprou com seu sangue, com a sua vida. O Senhor sofreu em nosso lugar. O Senhor deu a vida por nós. O Senhor derramou todo o seu sangue para remir todos os nossos pecados. O Senhor nos libertou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto. Obrigado, Pai, por nos libertar e por escrever o nosso nome no livro da vida. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te louvamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Podem assentar. Glória a Deus.